É raro um lutador que possui mais derrotas no cartel do que vitórias se tornar conhecido mundialmente e conquistar tantos fãs. Pena que não é meu caso. Diria Robert Malcolm Sapp, conhecido como Bob Sapp, a besta. Com um cartel de 12 vitórias e 19 derrotas no kickboxing, 12 vitórias e 20 derrotas no MMA, o peso pesado é muito conhecido e querido por fãs de artes marciais. Bob Sapp possui dimensões astronômicas, um físico atlético e um carisma único. Ele explorou suas características como forma artística e compensou sua falta de habilidade com muita força bruta. A verdade é que sempre que entrava em um octógono ele dava um verdadeiro show, simplesmente demolindo alguns de seus adversários. Ele era como uma verdadeira estrela popular, e as organizações disputavam para ver quem o teriam em seus torneios de combates. Neste vídeo, veremos alguns dos seus melhores nocautes, e entender o que aconteceu com ele e o porquê ele teve um final de carreira tão polêmico. Deixe seu like para fortalecer o canal, não te custa nada e nos ajuda muito. Muito obrigado. Devido às suas características avantajadas, Bob Sapp praticava futebol americano desde a adolescência, não tendo sucesso e migrando para o wrestling, onde conheceu o kickboxer Sam Greco. Foi através dele que Bob Sapp começou a desenvolver suas habilidades, treinando boxe e participando de competições amadoras televisionadas, onde seus combates podem ser vistos por todos. A primeira organização a se interessar pelo monstro de 150 quilos foi K1, onde Bob Sapp assinou o contrato e lutaria pela organização japonesa. Em sua estreia no K1, Bob Sapp foi desclassificado por não conseguir se controlar e finalizar seu adversário caído, causando um pequeno tumulto no octógono, fortalecendo seu apelido e ganhando seus primeiros fãs. Seu próximo combate, Bob já tinha esse jeitão extrovertido, mas dessa vez ele enfrentaria o experiente kickboxer francês Cyril Libedi, que era conhecido como o Bad Boy. O treinador de Bob Sapp deu uns tapas em seu rosto ativando a fera assim que o gongo tocou. A besta parte para cima encurralando o francês no canto do ringue e desferindo uma série de golpes precisos e super pesados. O Bad Boy simplesmente tentava a todo custo se proteger de Bob Sapp, que ferozmente o caçava dentro do ringue. Era nítido que Sapp era pura força bruta. Ele desferia golpes de todos os lados, chegando a acertar a nuca de Cyril, não restando alternativa para o juiz a não ser interromper imediatamente. Vitória por nocaute da besta. Acharam que o gigante estava mostradinho demais. Colocaram contra ele um oponente conhecido como Senhor Perfeição. Um holandês que das suas últimas 23 vitórias perdeu apenas uma. O Senhor Perfeito era tricampeão do K1, campeão mundial de Muay Thai e Kickboxing, a arma secreta da organização. Ambos começaram uma troca de golpes avassaladora. Sapp, como sempre, desferindo suas bombas poderosas. O holandês regiu com chutes que minaram a perna da besta, que mesmo assim continuou andando para frente. Era nítido que o holandês possuía uma técnica mais apurada, mas Bob Sapp usava sua força a seu favor, mordia o protetor e corria para cima como uma carreta desgovernada, encurralando Ernesto no canto e soltando o braço. Bob Sapp encontrou o caminho para vencer o holandês, encurtando a distância. Com isso, Ernesto não tinha ângulos para seus golpes nem chutes. Bob Sapp repete a dose, encurrala no canto e conecta uma chuva de golpes. Ernesto é salvo pelo gongo e o juiz, mas é impedido de retornar por conta de um corte. O Senhor Perfeição já não é tão perfeito assim. A besta vence por nocaute técnico.
Alguns meses depois, Ernesto tem a chance de vingar sua derrota para o gigante Bob. Pelo menos é o que ele esperava. O Senhor Quase Perfeito veio com a estratégia que quase garantiu a vitória dele no último combate, ir minando a movimentação da besta com fortes chutes de Muay Thai nas pernas. Alcançado o resultado esperado, Bob ficou com a mobilidade comprometida, permitindo assim que o holandês conectasse bons golpes. Parecia que a besta iria cair a qualquer momento, e de fato aconteceu. Ele foi golpeado forte que o fez desapar ao chão. Quando tudo parecia perdido, ele retorna, com toda a sua vontade e força, claro. Bob morde o protetor e parte para cima. Afinal, ele sabe o que fazer para vencer. E faz, em curta distância, fecha os ângulos e gasta todo o resto de força que tem com golpes que deixaram o Senhor, que não é mais perfeito, atordoado, obrigando o árbitro a interromper o combate. A besta Bob Sapp vence mais uma por nocaute. Essas vitórias expressivas sobre profissionais é base que vou usar para um questionamento que vou fazer daqui a pouco. Vou precisar da opinião de vocês. Mas prestem atenção que ele enfrentou uma pedreira. Teve momentos ruins e ainda assim voltou e saiu vencedor. Após tratar de algumas lesões, Bob Sapp volta aos ringues contra Kimo Leopoldo. Kimo era faixa preta em Taekwondo, tinha 10 vitórias no MMA e estava confiante de que venceria o superpesado Bob Sapp facilmente. Era a primeira luta de Bob Sapp fora do Japão e, sem dúvidas, uma das mais duras de sua carreira. Bob inicia o combate com seu formato padrão, impondo seu jogo indo para cima sem medo de nada. Kimo consegue sobreviver à chuva de golpes de Sapp. Uma coisa interessante desse combate é que Sapp treinou tanto o chute baixo que ficava aplicando o tempo todo. Ele deve ter percebido a eficiência ao receber golpes do Senhor Ex-Perfeito. Leopoldo consegue um golpe de sorte e deixa Sapp totalmente grogue. Ao tentar finalizar a luta, é acertado por Sapp e cai. Mas logo devolve com mais um golpe, deixando Sapp semi-nocauteado. A besta sobreviveu no automático até o soar do gongo. Na volta do round, Bob Sapp atrasa e comunica algo com o árbitro. Leopoldo comemora achando que o gigante tinha desistido. Mal sabia ele que Bob estava mais disposto do que nunca. Bob solta os freios e vem com tudo, conectando bons golpes e levando Leopoldo à lona. Kimo se mostra resistente e volta para a luta. Mas Bob Sapp já tinha percebido que bastava mais um pouco de pressão e o americano iria sucumbir. Ele ataca Leopoldo como se fosse uma presa. Após uma série de golpes de todos os lados, Leopoldo vai mais uma vez para a lona, dessa vez sem volta. O gigante Sapp vence mais um por nocaute avassalador. Véspera de Ano Novo, a besta não teve tempo para comemorar. Entrou no torneio do K1 Premium Dynamite de 2003. Seu adversário, um lutador de sumô havaiano, Akebono. Bob era um dos poucos rivais de Akebono que já o superaram em tamanho. O havaiano tinha 2,5 metros de altura e pesava 220 quilos. Teve uma carreira de sucesso no sumô e estava estreando no kickboxing. Ao soar do gongo, o havaiano não se mostrou intimidado com o poder de nocaute de Bob. Ambos trocam golpes na curta distância, mesmo não sendo um expert. A besta se mostrou mais experiente ao conectar seus golpes pesados. O estilo de Akebono não estava favorecendo ele. Ele simplesmente estava caminhando para cima dos golpes fortes de Bob, na esperança de acertar uma mão e encerrar a luta. Mas não foi o dia dele. Cada minuto que passava, a montanha começava a inclinar em direção ao chão. Akebono se levanta, mas logo cai novamente após uma série de golpes da besta. Bob Sapp percebe que o GG estava louco para voltar pro Havaí. Ele então trata de mandar ele de volta em sonho.
Bob Sapp seguia empilhando oponentes, até que algo começa a acontecer. Lembra do questionamento que eu falei que ia fazer minutos atrás? Então, como vimos, Bob Sapp enfrentou lutadores de vários níveis. Repentinamente, o gigante temido passou a acumular derrotas atrás de derrotas, muitas vezes desistindo antes dos seus oponentes causar danos a ele. Passaram a surgir muitas especulações de que Bob passou a ser pago para perder seus combates. Ele virou uma espécie de atração para saber quem seria capaz de derrotá-lo, e, aparentemente, quando ele perdia, a audiência era maior, porque ficava a seguinte pergunta: como pode um gigante daquele perder desse jeito? E você, o que acha? Será que a besta se vendeu? Fato é que Bob Sapp continuou sendo muito querido mundialmente. Com uma base sólida de fãs, ele faz parte do seleto grupo de atletas que são queridos por todos, mesmo com um cartel irregular. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixa seu like para fortalecer o canal. E até a próxima!